E aqui a gente inicia a nossa aula número 2. Nessa aula número 2, nós vamos fazer um pão bem legal, um pão de ervas low carb com creme de amêndoas. Mas antes, não é, Bruna? Você está nos devendo uma degustação antes de começar o nosso pão de crostines. Vamos experimentar dos dois, de um só? Como que vai acontecer? Dos dois, né? Ah, a gente gostei. já assou os dois. Eu vou colocar um de cada para vocês. O doce e o salgado. Bruna, o chocolate que você utilizou, ele é aquele forneável, resistente ou ele vai derreter mesmo? Ele vai derreter. Ele deu uma derretidinha. Ok. Tá? Bruna tá fazendo praticamente um prato de almoço pra gente com o nosso crostini. Olha que delícia. Exagerei, né? Arrasou. Gente, muito obrigada, Má. Depois prova também. Esse mais clarinho, então, é o nosso salgado. Que é com a granola, e o mais escurinho é o doce, que é o que tem o açúcar de coco, a farinha de coco, o chocolate. Não, o mais legal é que tá quentinho, né? Você não tem um... ainda tem, não tem no potinho? Queria que você mostrasse pra gente, assim, pra nossa câmera de cima. Pode quebrar, mostrar por dentro, porque, gente, ainda tá morninho, uma delícia. Dá pra ver daqui? E ele é super crocante. Nossa, delícia esse salgado, hein? Para quem quer aquele lanchinho da tarde, Ele é ótimo. perfeito, vai saciar aquele desejo de comer algo, tira o pão por completo e sacia, maravilhoso. E ele não pra mim, o nível de doçura dele, pra mim tá ok. Uhum. Quem quiser colocar um pouquinho, achar que precisa colocar mais doce, né, deixar um pouquinho mais doce, coloca um pouquinho mais de açúcar de coco, ou coloca um pouco mais das tâmaras, né? Não, os dois estão espetaculares. E uma assim. das coisas que a gente estava falando aqui é fazer bolinha com a própria massa, e aí fica aquelas bolinhas proteicas que a gente pode levar para academia, pode comer durante o dia, com outro formato do crostini. Maravilha, Bruna. Bom, você fica à vontade, Cris, para degustar e vai curtindo ao longo dessa aula, que daqui a pouco tem mais. Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa receita do pão de ervas low carb? Receita na tela para vocês. Bom, nós vamos precisar, estou aqui no meu programa, que não dá para ver nada dessa tela, de uma xícara de chá de farinha de amêndoas, uma xícara de chá de farinha de coco, meia xícara de chá de gergelim, meia xícara de chá de linhaça dourada, meia xícara de chá de tomilho, meia xícara de chá de alecrim, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de sal do Himalaia, meia xícara de chá de óleo de coco, uma xícara de chá de biomassa de banana verde, 3 ovos inteiros e 3 gemas. Tem a continuação, né? Ainda tem, olha, 3 claras em neve e azeite ou óleo de coco para a gente poder untar. A gente vai começar pela clara em neve. Eu vou Perfeito. bater para mostrar o ponto para vocês, aí a gente deixa ela reservada e aí a gente mistura todos os outros ingredientes em um outro bowl. Tá bom. Tá? Então aqui eu tô com 3 claras. Deem preferência para os ovos orgânicos. Grande maioria dos alimentos que eu vou utilizar, eles são orgânicos, né? Quando a gente chegar na parte do espaguete, do escondidinho, a gente vai ver que tem muitos legumes e verduras, então é melhor utilizar sempre os orgânicos. Eu vario bastante, porque às vezes eu vou em alguma feira, algum lugar que o orgânico está um pouco caro. Então é bom dar essa variada. Quando der para comprar orgânico, compre o orgânico que é melhor. A clara, vou colocar na batedeira e vou só bater até dar o ponto e aí eu mostro pra vocês. Cadê? Um pouquinho mais de água.
Tem alguma dica para bater essas claras? Velocidade, Bruna? Velocidade alta. Alta, tá bom. A clara, para a gente saber o ponto certinho dela, é uma técnica que eu aprendi e eu nunca vou esquecer. A gente vai virar o bowl. Se não cair é porque dá certo. Se cair... Faz de novo. É porque deu errado. Chateada se cair, hein? É que ela já grudou um pouco. Bom, agora vai cair. Agora tudo, vai porque... cair. Ela fica bem... Deixa eu pegar uma espátula. Mostrar de cima, né? Como essa parte tá solta, mas não era pra ela cair, né? Tá vendo? Aqui fica no fundo, essa parte de cima saiu porque eu peguei com um arame da batedeira e aí saiu. Mas a textura da clara em neve é essa, ela vai ajudar o nosso pão a ficar mais aerado. Ele vai ficar mais fofinho, por isso que eu dividi os ovos dessa forma. Estou usando 5 ovos, mais 3 claras eu bati em neve para deixar mais aerado. E aí a velocidade da batedeira é velocidade alta. Maravilha. Eu vou só então fazer uma correção, porque na receita que apareceu de lá estava diferente para mim. E agora você falou que você está utilizando 5 ovos, né? Uma você separou 3 claras, você vai ficar com 3 gemas. E daí eu li 3 ovos inteiros. Então o correto tá aí para você, olha, 2 ovos inteiros, tá bom, pessoal? 2 ovos. E ali também tem meia xícara de chá de água, que na minha receita também não Isso, tinha. isso. Então só mostrando aí a correção para vocês. Entrou a água, que eu não falei, mas já estava aí. O que vocês viram na tela estava certo. Quem disse errado fui eu. Então só água e os 2 ovos inteiros. Isso. Então, bati a clara em neve, vou deixar ela aqui no cantinho e aí a gente vai misturar tudo em um bowl. Esse pão, eu gosto muito dele porque a gente não precisa deixar fazendo fermentação, nada disso. A gente vai usar o fermento químico, aquele de bolo, em pó mesmo, e vai misturar tudo e já botar para assar. Eu vou usar farinha de amêndoas, porque eu acho que ela ajuda a deixar o pão mais fofinho, mais molhadinho. Eu gosto muito de utilizar a farinha de amêndoas. A farinha de coco. O que acontece com a farinha de coco? Eu já vi diversas marcas de farinha de coco. Tem algumas farinhas que ela é um pouquinho mais seca e algumas que ela é um pouquinho mais úmida. Então, essa daqui ela é um pouquinho mais seca, então eu vou colocar um pouquinho mais de água. Quando a sua farinha for um pouquinho mais úmida, você não precisa colocar esse pouquinho mais de água, que eu vou mostrar para vocês o ponto que o pão precisa ficar para dar certo. Então, só tomem cuidado com essa questão da farinha de coco, que é um pouquinho mais úmida, um pouquinho mais seca. Quem fizer, dá para fazer a farinha em casa mesmo, que também é uma ótima opção. O gergelim, que eu acho que dá uma crocânciazinha no pão. A linhaça. Vou colocar o sal. Bruna, tem como a gente saber a textura da farinha de coco, se ela está mais seca ou se ela está mais úmida apenas pelo tato ou vai ser no ponto da massa? Os dois. Os dois. Tem algumas marcas que eu já comprei que você vê a diferença mesmo na textura da farinha. Você consegue ver que ela é um pouquinho mais úmida. Algumas marcas, elas colocam farinha de amêndoa junto com a farinha de coco, então ela acaba ficando mais úmida. Mas na hora, é mais fácil ver a hora que a gente estiver fazendo a massa. Que aí você vai ver, coloca um pouquinho mais de água ou não. O tomilho. Quem não gostar de tomilho, pode colocar só o alecrim. Ou pode colocar outras ervas. Orégano também é bem gostoso, o orégano natural mesmo, ou seco. Eu gosto de quebrar o tomilho assim, para ele não ficar com cabinhos. Uma dica muito legal de tirar a folhinha do tomilho é só passar a mão assim, no galinho que sai as folhinhas. Em vez de ficar puxando folhinha por folhinha, a gente só passa a mão que sai.
Vocês gostam de alecrim? Sim, isso que eu até ia Porque comentar, tem muita né? gente que não gosta de alecrim. Mas não é questão de dosar? Acho que as pessoas acham que a alecrim é que nem orégano, sabe? Que você joga um monte, assim. Ah, minha Daí mãe acaba odeia alecrim. Jura? Então eu nem coloco nada em casa que eu faço, eu coloco alecrim, porque ela não pode nem chegar perto do alecrim. Eu gosto de bastante alecrim nas coisas, mas é uma questão de dosar. Isso não vai mudar nada na textura do pão. Vocês podem variar a quantidade de tomilho e alecrim que vocês quiserem. Eu deixo alguns para colocar em cima do pão também para enfeitar, que eu acho que fica bem bonitinho a hora que a gente enfeita com o alecrim. Porque ele é bem forte, aí precisa tomar um pouquinho de cuidado, né, para não exagerar. E Bruna, queria aproveitar, né, já que você desmistificou algumas questões da cozinha low carb, com essa questão que a gente ingere gordura sim, porém gorduras boas, né, gorduras que vão ajudar no nosso organismo e não danificá-lo. E a questão calórica, às vezes é por isso que você também nem chamou de dieta, né, você pode até emagrecer porque você estava acostumado, né, com junk food, com salgadinho, refrigerante, mas geralmente tem a ver low carb ser menos calórico ou não? Eu não gosto de relacionar uma coisa com a outra, Tá. porque vai depender muito do que o seu nutricionista, o seu profissional de saúde for oferecer para vocês. Como aqui a gente está utilizando farinhas que têm uma quantidade de calorias um pouco mais alta, farinha de coco, a farinha de amêndoas por conta da gordura, então pode ser que a gente tenha um pão com uma quantidade de calorias um pouco mais alta, mas em compensação a gente vai consumir menos do que aqueles pães que têm uma quantidade de caloria menor. Então varia muito da quantidade que eu vou consumir. Pode ser que ele tenha um pouco mais, mas eu vou consumir menos porque ele tem mais nutrientes, então eu vou ficar saciada mais rápido. Perfeito. Então eu não gosto muito de fazer essa relação. Foi até bom você comentar disso, porque muita gente também associa a alimentação low carb com contagem de calorias. A pessoa fica contando caloria em todas as refeições que ela vai consumir por dia. Tem gente que isso funciona muito bem, mas tem muita gente que não tem tempo. A maioria das pessoas que trabalham, que vão comer fora, não tem muito tempo de ficar contando essa quantidade de calorias do que vai consumir no café da manhã, no almoço, na janta. Não tem como fazer essa contagem o tempo todo. Então, eu acho que desapegar um pouco disso também ajuda a fazer o emagrecimento um pouco mais leve, a perder o peso, se esse for o objetivo, um pouco mais leve, porque você não se prende o tempo todo na quantidade de calorias de cada alimento, no seu peso. Às vezes, desapegar disso facilita esse processo. Tá bom, tá? perfeito. Então, aqui, misturei as farinhas, coloquei um pouquinho do alecrim, eu vou deixar aqui um pouco para colocar por cima do pão e deixei também um pouquinho do tomilho. Vou colocar os 2 ovos. E a biomassa, vou mostrar para vocês a textura dela antes de eu colocar. Ela fica um creminho. E ela vai ajudar na estrutura do nosso pão, que não tem glúten, não tem lactose, e aí ela vai também agregar muitos nutrientes para o nosso pãozinho. Maravilha. Vou misturar ela aqui. E aí já vou também colocar as gemas e a gente já mistura tudo. Por último, eu vou deixar o fermento. Fermento, a água e as claras. Então aqui é só misturar e aí a gente vai adicionar as claras. As claras não, a água. É muito bom quando você consegue chegar no ponto onde você conhece a sua massa, sabe como ela tem que ficar, do que já virar toda a água e perder, Exatamente, né? isso Passar. é super importante. A água é uma coisa que eu nunca coloco de uma vez só. Também vai o óleo de coco que eu tinha esquecido dele. A água é sempre importante a gente colocando aos poucos, justamente por essa questão das farinhas, né? Tem farinha que é mais seca, tem farinha que é mais úmida. Então, se eu coloco a água de uma vez só, eu posso perder a receita. Se eu vou colocando a água aos poucos, eu chego no ponto da minha receita mais fácil.
Isso para qualquer receita que vai água, pode ser, normalmente a gente usa em massa, a gente chama de massa podre, né? Receitas para massa para torta, vai um pouquinho de água, então a gente nunca coloca de uma vez só. E esse pão acaba tendo bastante proteína por conta dos ovos. A gente está usando 5 ovos. Ó, falando então, vou aproveitar que você falou do ovo, que a Raquel Campos não entendeu a quantidade total dos ovos. O que vocês viram na tela, Raquel e todos vocês que ainda tiveram algum tipo de dúvida, que entrou aí na tela para vocês, toda a receita, ela estava certíssima, tá bom? Eu que cantei aqui um ovo a mais, mas é porque minha receita aqui para mim estava errada. Então, tá certinho aí a receita que nós passamos, tá? São 5 ovos, sendo que 3 você vai bater clara em neve e o restante você vai adicionar ali na nossa receita, tá bom, Raquel? Se ainda ficar com dúvida, escreve pra gente. Vou começar a colocar a clara em neve. E aí aqui é importante que a gente mexa de baixo para cima. De baixo para cima. A gente não pode sair mexendo de uma vez só, porque a gente vai perdendo a leveza do pão. Então, minha dica para vocês é mexer de baixo para cima. E também colocando a clara aos poucos, não precisa pôr tudo de uma vez. Ó, pode falar, desculpa, Cris. Bruna, teria diferença se nós pudéssemos usar o óleo de coco, ele sólido? Tem diferença se usa o óleo sólido ou óleo líquido? Dá diferença no pão? O óleo líquido ele vai misturar mais fácil aqui na receita do que o sólido. Sólido, quando você diz, é quando ele fica durinho. Isso. O meu estava sólido, aí eu derreti ele para poder ficar líquido e misturar mais fácil. E o óleo de palma, a gordura de palma, na verdade, você já testou, indica, daria a mesma textura? Tem muita gente que tem usado. Dificilmente eu uso o óleo de palma. Dificilmente, porque eu acho mais difícil de achar do que o óleo de coco. Eu sou super fã do óleo de coco, então eu prefiro ele. Mas de diferença, eu usaria, se for para fazer, a mesma quantidade, tá? Tem mais um pouquinho. Gente. Olha, tem muitas perguntas que estão chegando lá para a nossa produção sobre substituições. Mas vale aqui lembrar que todas as receitas que você trouxe, né, Bruna, são receitas balanceadas. E como você já disse aqui mesmo, né, falou agora um pouquinho pra gente, se for trocar, tem que fazer testes, porque daí você está criando uma nova receita. Então, por isso que a gente não está focando nessa questão de substituição, né, Bruna? Exatamente. Que aí tá tudo direitinho, matematicamente, né? Aqui está correto. tudo balanceado, porque eu posso substituir alguns ingredientes, falar para vocês, substituir isso por isso, e aí não dá certo e vocês vão me matar. Então, eu gosto só de falar de substituição daquilo que eu tenho certeza, que eu já testei. E eu acho que isso faz muita diferença. Quem tiver muita dúvida, manda depois, com o tempo a gente testa, a gente posta nas redes sociais, no site e tudo mais. Porque é possível chegar em um resultado legal com farinhas que não contém glúten, não tem lactose, mas a gente precisa testar. Porque às vezes uma farinha é mais seca, como eu falei, mais úmida, uma massa é mais seca do que a outra, então a gente tem que ir para a cozinha e testar para ver o que vai dar essa massa. E a Suelen Martins pergunta se pode usar as ervas secas, se ela não tiver as Pode usar as fresquinhas. ervas secas. Eu já fiz esse pão com manjericão seco, orégano seco, salsinha seca. Tem algumas marcas que vendem pozinhos já secos de ervas. Pode usar, coloca por cima ou coloca na massa mesmo, não tem problema nenhum. Deixa eu perguntar uma coisa. Pensando assim em não mudar a receita, mas se eu quiser uma pimentinha, também pode colocar Também pode nesse pôr. pão? Tá bom. Também pode pôr, porque ele fica bem gostoso. Imaginei. A pimenta caiena, que a gente usou no crostini, Exatamente. a gente pode usar aqui também. Perfeito. Ou a pimenta do reino. Eu vou colocar o fermento, que eu deixo por último. E aí, misturando a clara em neve é muito mais fácil. Para quem não tem habilidade na cozinha, misturar a clara em neve... Só deixa mais um pouquinho d'água. Fica mais fácil ir adicionando aos poucos e mexendo de baixo para cima, fora a leveza que o pão adquire mais. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de água e vou mostrar
a textura Então ele é bem pra mais vocês. maleável, né? Eu imaginei que ele fosse ficar até mais durinho. Não, ele é mais maleável. Dá o tempo mais todo para mexer com a cremoso, né? espátula, não precisa mexer com a mão, nada disso. E aí ele fica com essa textura. Então eu vou colocar ele na forma. Eu estou usando essa forma de bolo inglês, untada com óleo de coco, ou pode untar com azeite também. O rendimento dessa receita numa forminha dessa? Vai ser duas, eu coloquei acho que 3, mas na verdade são duas forminhas dessa. E aí aqui eu vou fazer nessa forminha aqui e também vou usar essas forminhas de marmitinha para quem quiser comercializar esse tipo de pão. Tá. Que aí essas forminhas aqui a gente encontra nos mercados, tem de diversos tamanhos, tem pequenininha, tem um pouquinho maior, tem nesse formato de bolo inglês, então dá para preencher nessas forminhas de qualquer formato. Tá bom. Mas nessa daqui vai ser 2. O tamanho dela, eu não tenho nenhuma régua. Tem régua Vê aqui? se tá certo o tamanho que tá aqui pra mim, 21 centímetros por 4,5. Tá certo, é esse mesmo. Então, forminha de Esse 21 daí. por 4,5, rendimento de 2 formas retangulares dessa. Durabilidade do nosso pão de ervas, 4 dias. E depois, depois nós vamos fazer o nosso creme. Nesse momento, eu já posso pré-aquecer o forno, 180 graus. Eu coloco a massa e aí só dá uma chacoalhadinha para a massa misturar. Aí aqui eu trouxe para colocar aqui em cima a semente de abóbora. Dá para colocar pistache também, que fica muito bom. No que eu trouxe aqui também, que vocês viram no começo da aula, eu coloquei cardamomo. Tá. Que além do cheirinho que dá, fica super gostoso. Delícia. O que você acha se a gente incrementar esse pão aí também com as sementes dentro da massa? Fica uma coisa assim muito grosseira ou pode também? Não, pode também, pode também. Eu gosto sempre de colocar as sementes no topo, porque eu acho que fica mais bonito e aí não fica muito exagerado, no topo do pão e dentro do pão. Eu prefiro pôr tudo no topo, mas se você quiser colocar menos no topo e mais na massa, também pode. Pode, legal. E aí eu vou colocar um pouquinho de alecrim para dar uma decoradinha. Que o alecrim ele é uma erva super boa para ir no forno também. Tem algumas ervas que não são tão legais, como salsinha. Tem algumas ervas que elas não gostam muito de ir para o forno. O alecrim é uma delas que gosta. A Vives Takahashi pergunta se tem como assar essa massa no micro-ondas. Não. Não, só forno mesmo. Isso. Aproveita e já passa pra gente tempo e temperatura. Forno 180 graus, pré-aquecido. A gente vai colocar ele e vai deixar 20 minutinhos. Normalmente eu espeto um palitinho, a hora que eu tiro e o palitinho tá limpo, posso tirar. Ok. O palitinho sai limpo e o topo dele tá com uma crostinha mais queimadinha, mais douradinha. Tá? Perfeito. E aí eu vou colocar nessa daqui também. E aí, para quem quiser congelar esse pãozinho, o ideal é que você tire do forno, espere uns 5 minutinhos, ele fica morno, ele não pode esfriar completamente. O ideal é que ele fique morno e aí você já congela ele. Normalmente os pães a gente congela já ele ainda morno, porque aí ele mantém a leveza dele, a casquinha dele, depois quando eu descongelo. E aí ele congelado, 1 mês mais ou menos. Eu posso colocar também em cima dele um mix de castanhas cortado bem picadinho, também fica legal. E aquela sua granola salgada maravilhosa que nós degustamos agora há pouco também? Também dá pra pôr. Tem ainda?
Vamos pôr? Vai ficar lindo, né? Se não tiver, Marlene comeu, porque tava aqui até Porque agora. sobrou. Eu deixei sobrar um pouquinho. Eu gosto de enfeitar bastante o topo dos pães. Dá para pôr pistache, castanha, amêndoas em lascas. Dá para pôr o que quiser aqui em cima. O que deixar mais crocantezinho, acho que Tá. agrega bastante. Então não precisa polvilhar, só mesmo untar com óleo de coco ou azeite. Isso. Essa forminha aqui eu nem untei, porque quando a gente vai comercializar direto nela, dificilmente a pessoa vai tirar, desenformar esse pão. E ela é super fácil também de sair daqui. O pão, por ele ter o óleo de coco, ele tem os ovos, ele sai muito fácil da forminha, porque ele é mais úmido. Então ele desenforma muito fácil. Mas normalmente essas de alumínio eu nem... Obrigada. Eu nem unto, porque você já vai entregar assim para o seu cliente, ele vai normalmente comer direto aqui na marmitinha. Vou colocar a granola. É bom que fica uma porção menor, né? Uma porção mais individual. Quem mora sozinho, não quer fazer um pão muito grande, ou para você que vai comercializar, né? Às vezes a gente sempre procura quem mora sozinho uma porção menor e às vezes não encontra, né? E não, daí acaba não levando por ser muito grande, daí a gente pensa, vai estragar, então deixa, não vou levar. E você pode vender já ele nessa porção congelado, porque às vezes a gente faz para comercializar e aí faz uma quantidade maior, aí não vende, então já congela e vende ele congelado, a pessoa compra, já deixa no congelador e vai descongelando aos poucos. Para descongelar, Bruna, como eu faço? Para descongelar, tira do congelador, forno pré-aquecido, 180 graus, a mesma temperatura, e aí a hora que você vê que ele tá macio, espetar um palitinho, não tá duro, tá pronto. Maravilha. Vamos ver se ele vai ficar bom assim. Vamos sim. Bom, pãozinho vai para o nosso forno. Vamos então para a nossa próxima receita. Nós temos aí um creme de castanhas, né, para fazer, Bruna? Isso, a gente vai fazer primeiro o creme de castanhas, Tá. depois o de tofu e depois o de... Na verdade, aqui é o de amêndoas. De amêndoas? Isso. Perfeito. Então, vamos fazer primeiro o creme de amêndoas. Bom, para o creme de amêndoas, receita na tela para vocês. Nós vamos precisar de 1 xícara de chá de amêndoas inteiras, água filtrada para poder hidratar, 1/3 de xícara de chá de água, 1 colher de chá de sal do Himalaia, 1 colher de chá de vinagre de maçã e 1 colher de chá de suco de limão. Aqui eu já trouxe as amêndoas hidratadas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a amêndoa com a casca, aquela que a gente compra no supermercado, em mercados de alimentos. E aí eu cobri com água. Deixei de um dia para o outro ela cobertinha com água. Aí eu tirei. Isso eu fiz ontem, né? Ontem eu peguei, coloquei, cobri com água. E aí hoje de manhã eu escorri essa água, que ela estava coberta. E aí coloquei água quente. E aí eu deixei 5 minutinhos. E aí quando você deixa esses 5 minutos, você descarta essa água quente. A hora que você já encosta nela, a pele da amêndoa sai muito fácil. É como se você abrisse uma balinha. A hora que você encosta, já sai essa pele e aí ela fica sem a casca, tá? Então é bem simples hidratar e tirar a casca da amêndoa. Se a gente não deixar de molho da noite para o dia e apenas escaldar, tem algum problema? Eu gosto de deixar de molho tanto a amêndoa, tanto a castanha, para poder eliminar algumas substâncias que elas têm. E essas substâncias podem atrapalhar a digestão dos nutrientes desses alimentos. Então, eu sempre deixo de molho, sempre. Os grãos também, lentilha, eu gosto de deixar de molho, grão de bico, para eliminar os fitatos que tem nesses alimentos e aí ter uma melhor absorção dos nutrientes que tem nos grãos e nas oleaginosas, tá? E aí a gente deixei de molho, tirei a casquinha e aí a gente vai bater ela no processador para fazer o creminho de castanha. Pode bater também no liquidificador quem não tiver o processador. Vou colocar o limão. O limão é para conservar? Ele ajuda a dar um azedinho tá bom, na pastinha. Tá. E aqui o vinagre de maçã, que também ajuda na espessura. A água, eu vou colocar um pouquinho.
E aí a gente vai ver, talvez a gente precise de um pouquinho mais de água, depende muito do tamanho das amêndoas que a gente utiliza. E aí vamos bater. Quem for bater no processador, bate um pouquinho e aí joga para baixo para pegar todas as amêndoas. Aqueles processadores, quem tiver processador pequenininho, ajuda muito a montar, a fazer esse... Não, e como é esse fácil, creminho. né, aí nesse processador. Eu vou pôr um pouquinho mais de água, porque a água ajuda a dar a liga e ficar com uma textura mais lisa. E ela fica com uma aparência, para quem não pode consumir ricota, queijo cottage, ela fica com uma aparência bem parecida. Vou colocar só mais um pouquinho de água. E a água, a mesma história que a gente estava falando no pão, a gente vai colocando aos poucos, porque se a gente joga tudo de uma vez, depois vai ficar muito aguado, a gente não tem como consertar. Sim. E Bruna, daí posso utilizar essa pastinha com que tipo de acompanhamento, então? Com torrada, com o próprio pão que a gente está fazendo, a gente pode... Aquele famoso, o que eu passo no pão? Virei intolerante à lactose, o que eu vou passar, né? Normalmente a gente passa requeijão e... Cream cheese. Essas cottage, né? Então você pode substituir por essas pastinhas. E essa pastinha aqui a gente pode também incrementar com ervas, a gente pode bater com beterraba, ela vai ficar rosa. Agora a gente vai fazer a de castanha, que tem cenoura, então ela vai ficar laranja. Então a gente pode colocar o que quiser para temperar essas pastinhas, que ela vai agregar sabor, esses outros ingredientes. O alecrim a gente pode pôr... Mas aí sua mãe não vai comer nada do Não, que você minha fez mãe hoje não. aqui. A minha mãe não vai comer o alecrim. Então ela fica com uma textura bem de requeijão mesmo, de pastinha. A gente pode, até mesmo o grissini que a gente fez, o salgado, Sim. a gente pode usar também para comer junto com a pastinha. E aí, guardo na geladeira por 4, 5 dias no máximo, porque senão ela começa a minar água e é muito perecível. Congelar eu não indico, porque ela é mais gostosa fresquinha e é super simples de fazer, não tem erro nenhum. A questão é se preparar para poder colocar a amêndoa, a castanha de molho de um dia para o outro. Esse é o único trabalho que tem para fazer essa receita, porque o resto é só bater no processador ou liquidificador. Maravilha, nosso primeiro creminho pronto, nosso creme de amêndoas, vamos para o creme de castanha. Para o nosso creme de castanha, nós vamos precisar de 1 xícara de chá de castanha de caju, água filtrada para hidratar o quanto baste, 1 xícara de chá de água filtrada, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 colher de sopa de vinagre de maçã e 1 xícara de chá de cenoura ralada. Um processador, acho que é menorzinho. Aqui, a castanha, como é que eu fiz? Eu também deixei de um dia para o outro. Ontem eu coloquei ela de molho. Ela dá até ela fica mais gordinha. E deixar ela de molho deixa muito mais saborosa, muito. E a minha dica é, a hora que colocar de molho, coloca uma pitadinha de sal junto na água, porque ajuda a eliminar as substâncias
que fazem com que a gente não tenha uma boa digestão dos nutrientes da castanha. Então, cobre com água, põe uma pitadinha de sal, deixa de um dia para o outro, e aí depois é só descartar a água. Não precisa fazer mais nada, ela vai estar um pouquinho mais inchadinha. Tá bom. E a gente vai bater ela no processador ou no liquidificador. Nela eu já estou colocando o alho para dar um outro gostinho do de amêndoas. Tá. Vou usar o azeite, que é a minha gordura, que vai ajudar ela a ficar com uma cara mais também de creminho. O vinagre de maçã, que é o azedinho. E aí a cenoura. A cenoura eu cortei dessa forma, mas eu posso ralar no ralo fino. Quem quiser colocar tudo e deixar um pouquinho para depois ter uns pedacinhos de cenoura, também fica bem gostoso. Eu já vou pôr um pouquinho da água e vamos bater. Sempre mexendo para ela misturar melhor. Vou pôr mais um pouquinho da água. Se a gente não hidrata a castanha, a gente não consegue fazer com que o creminho fique com cara de creminho, né? Porque a castanha vai ficar dura. Essa água está em temperatura ambiente ou está morninha? Temperatura ambiente. Só vou abaixar um pouquinho. Eu posso substituir a cenoura também por beterraba, posso colocar abobrinha aqui. E a gente tem a nossa pastinha. De cenoura com a castanha. Mas são combinações ótimas, né? Que às vezes a gente não pensa. Não pensa, e são uns ingredientes muito baratos, né? Às vezes tem uma cenoura sobrando, você não sabe o que vai fazer com ela. Pronto, faz a pastinha. Para colocar a beterraba, a gente tem que cozinhar ou vai crua mesmo, igual a cenoura? Vai crua mesmo, igual a cenoura, ralada, e aí é só bater. Aí a gente vai pro creminho de tofu. Aqui nessas pastinhas também, na de cenoura, também é legal colocar pimenta caiena. Tá. Também dá um sabor diferenciado nela. Me diz uma coisa, a validade dela é como É a nossa mesma. pastinha anterior? 4 dias na geladeira. Congelar eu também não indico porque é melhor fresquinha. Maravilha, então vamos para o nosso último creminho desta aula, o nosso creme de tofu, receita na tela para vocês. Nós vamos precisar de 1 xícara de chá de tofu, 1 limão espremido, 4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 colher de chá de sal do Himalaia, 1 dente de alho, meia xícara de chá de salsinha picada, meia xícara de chá de rúcula picada e meia xícara de chá de manjericão picado. E aqui a gente pode também variar. Eu estou usando rúcula, posso usar espinafre, posso usar couve. A gente nunca sabe o que fazer com a couve, né? Além do suco verde e de recheio para panqueca, né? Então eu posso colocar uma couve aqui também picada. Tem um manjericão, mas posso deixar só a salsinha. Eu posso variar, posso colocar agrião, outras verduras também verdes escuras que nos oferecem muitos nutrientes. O tofu, quanto menos for gelatinoso, melhor, porque ele tem
várias texturas, né? Então, quanto mais sequinho ele for, melhor. Esse aqui, eu vou tirar essa água que está aqui, porque ele vai soltando água conforme ele vai ficando no potinho. Então, quanto menos água a gente colocar, melhor. Tem muita gente que fala, ai, não gosto do gosto do tofu. Eu também não gosto, mas essa receita ela é muito gostosa, porque a gente não consegue perceber o gosto. E fica do tofu. diferente ou muito forte se eu fizer com tofu defumado? Porque eu também não gosto desse, eu gosto muito do outro. Eu acho que ele é mais temperado, né? Ele vai ficar mais temperado. Eu acho que é uma questão de gosto. Para quem já está acostumado com o tofu defumado, que ele é um pouquinho mais forte, né? Sim. Acho que se misturar os dois vai ficar incrível, Também. né? Melhor O tofu ainda, né? fresquinho, Melhor ainda. defumado, vai ficar muito bom. Porque não dá, de verdade, não dá para sentir o gosto do tofu nessa receita, porque a rúcula é forte. Bruna, tem muitas pessoas que hoje em dia já não gostam mais de consumir a soja, né? Talvez seja pela questão de ser transgênica. Mas se nós utilizarmos a soja orgânica, então tá tudo bem? A questão da soja que a gente sempre ouve, é porque ela é transgênica ou tem algo mais que as pessoas não curtem? É mais pelo fato de ser transgênica. Eu tento sempre procurar as que não são, né? Os orgânicos. Mas eu acho que ela traz benefícios. E consome sem medo. Orgânico, ok. Eu vou cortar, eu tô com dente de alho, eu só vou cortar ele no meio. Pega uma faquinha pra mim. Só pra ele quebrar mais fácil, já vou colocar a salsinha. Esse aqui ele vai ser todo verdinho. Manjericão. Se a gente deixar o alho picado, ele vai Incorporar misturar, melhor, né? incorporar melhor. Bruna, eu sei que o doce é amanhã, mas a Sheila Dades quer saber se para fazer um desses cremes de hoje, né, doces, tem alguma sugestão para adicionarmos as castanhas? Talvez colocar um pouquinho de mel ou melado. Que difícil criar uma receita agora. Deixa eu pensar. Talvez colocar um mel, melado, a tâmara, damasco. Vocês têm alguma sugestão? Eu ia falar exatamente isso. O damasco deixado de molho, ele fica fácil de bater e dá uma doçura super natural, assim como a tâmara, a ameixa. Ameixa, né? Também fica gostoso. Dá pra fazer, se quiser colocar um pouquinho deixar um pouquinho mais doce, usa o açúcar de coco, porque ele incorpora melhor do que um açúcar demerara, porque normalmente o demerara ele tem mais grãozinhos do que o de coco. Então coloca um açúcar de coco, ou só o mel, ou só o melado. Eu fui viajar e eu comprei o melado de tâmara, que eu nunca vi aqui no Brasil, e eu achei incrível. Para quem tiver oportunidade de viajar para fora do Brasil e achar esse melado de tâmara, é muito gostoso, é muito bom. Então, vou bater esse daqui e vou deixar a rúcula para colocar por último. Vou colocar a rúcula. Como a rúcula ela é forte, eu acho legal vocês colocarem a quantidade que Provar, né? provar Ver se tá... e se quiser mais verde, põe mais rúcula ou intercalar com outras folhas. Eu vou colocar mais um pouquinho. E tem uma pergunta aqui da Lisandra Freitas. Ela quer saber sobre a substituição do limão no lugar do vinagre de maçã. Eu acho que nesse aqui eu usei os dois. No de cenoura eu usei os dois, mas pode substituir. Eu gosto do limão porque ele dá mais azedinho. O limão rosa também é bem interessante usar, porque além do aroma que ele incorpora,
O limão rosa é aquele laranjinha. O sabor dele também é bem gostoso. Tá, perfeito. Ele fica bem verdinho, fica bem bonito. Uma dica que eu dou para ele ficar mais cremoso ainda, os três na verdade, é a gente deixar ele na geladeira durante uns 10, 15 minutinhos. Ele vai ficar bem mais cremoso e ele geladinho é muito mais gostoso. Bruno, já estou aqui imaginando a criançada lá em casa comendo essas pastinhas, assim, que criança normalmente faz cara feia para tudo que é colorido, Exato. né? E ali já tem a cenoura, tem a rúcula, pode ter o Dá pra colocar espinafre, a beterraba. Eles vão comer algo colorido, nutritivo, super saudável, sem torcer o nariz. Exatamente. Maravilha. E dá para colocar, você vai montar um lanche para colocar na lancheira das crianças, você monta um lanchinho com peito de peru ou com um queijinho, mas passa uma pastinha dessa. É uma forma de consumir legumes e verduras de uma forma que eles não vão nem perceber. Né? Exatamente. Sejam criativos na hora de fazer os filhotes comerem, né? Legumes e verduras. Tá aí as 3 pastinhas, nosso pão tá no forno. Daqui a pouco a gente vai ver ele prontinho. Mas claro que nós temos aqui o pãozinho na nossa frente, né? Que já tá prontinho. Lindíssimo para vocês já verem como que é o resultado. Bom, dessa forma nós finalizamos aqui nossa aula número 2 desse nosso curso de cozinha low carb, ao lado da Bruna Pavão.